Welcome to Frontier Ministries podcast. The message you're about to hear was preached by Pastor Tiago Cruz at our church in West Palm Beach, Florida. Our prayers for it to be a blessing to you. Vou fazer uma pergunta aqui que eu creio que, se fosse... Vou pedir para você levantar a sua mão. Quem aqui já se decepcionou? Eu acredito que todos nós. É uma pergunta basicamente universal. Nós encontramos decepções all over, por toda a nossa vida. Nós encontramos decepções em músicas que falam sobre isso. Nós encontramos decepções em poesia, na história, literatura, nas artes, nas peças, nas óperas. Decepções existem em todo lugar e, infelizmente, todos nós passamos por decepções. Talvez você esteja aqui nessa noite decepcionado com alguém. Talvez você esteja aqui nessa noite decepcionado com uma situação. Talvez você esteja aqui nessa noite tentando superar, tentando esquecer, tentando deixar para trás aquilo que aconteceu. Eu quero meditar com você nessa noite exatamente sobre esse tema de decepções. O tema da nossa mensagem é decepções para quê? Caso você esteja anotando, esse é o nosso título da mensagem nessa noite. E nós vamos ler a palavra de Deus, mas daqui a pouquinho. Eu quero conversar um pouquinho mais com você sobre esse tema. Todos nós nos decepcionamos. Todos nós passamos por decepção. E não é agradável, não é bom. Existe uma música americana de um cantor chamado John Mayer que diz que você não é ninguém até que alguém quebre o seu coração, até que alguém te magoe, até que alguém te machuque, até que alguém te decepcione. Mas da onde vem a decepção? Como que a gente chega nesse ponto? Como é que a gente pode aprender para não cair nessa armadilha da decepção? Como é que a gente pode, como cristãos, não chegar a determinado ponto? Porque tem muita gente, querido, certamente você conhece pessoas que estão machucadas ou decepcionadas com a igreja. Você certamente conhece pessoas que estão decepcionadas com pastores, diáconos, liderança, com melhores amigos que quebraram essa amizade e hoje estão magoados uns com os outros. Você certamente conhece pessoas que se magoaram, que se decepcionaram ao longo da vida. Talvez você conheça pessoas que tenham deixado um bom emprego porque se decepcionaram com um chefe, com a atitude de alguém. E como é que a gente não cai nessa situação? A verdade é que quando a gente se decepciona, a gente não vive a expectativa que a gente tinha para algo. Você talvez tenha se decepcionado com um restaurante, talvez alguém tenha te dito, ei, esse restaurante é uma delícia, você vai comer o melhor filé mignon da sua vida, e você chega lá e é a 100, não é filé mignon. Ou talvez alguém tenha te dito, esse filme é muito bom, e você chega no cinema e o filme é horroroso. A gente gera expectativas para as coisas que estão por vir. E as decepções são exatamente aquilo que não corresponde às nossas expectativas. Até aí tudo bem, todo mundo gera expectativa, todo mundo pensa, todo mundo aguarda, todo mundo quer que algo sempre bom aconteça. Se a gente perguntasse aqui quem está esperando uma bênção de Deus, quem tem orado para que Deus faça algo na sua vida, talvez todos nós mais uma vez erguêssemos as nossas mãos. Mas a verdade é que existe um perigo muito grande, principalmente na igreja, principalmente nós que somos cristãos, que acreditamos em Jesus Cristo, que acreditamos em Deus, na palavra do Senhor, que é o problema de quando nós nos decepcionamos com Deus. Tem muita gente que se decepciona com Deus. E aí a minha pergunta aqui é, Deus falha? Deus falha com a gente? Deus erra com a gente, sim ou não? Não. Por que então a gente se decepciona com Deus? Se Deus não erra, se Deus é perfeito, se Deus não falha, como a gente cantou aqui, a bondade, a fidelidade dele nos seguem por toda a nossa vida. Por que então a gente se decepciona? Eu quero ler com você um trecho do livro mais triste da Bíblia. Vamos abrir nossas Bíblias em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. É apenas um versículo, nós vamos ler juntos, mas eu quero que você marque na sua Bíblia. Quem aqui sabe me dizer um pouquinho sobre o livro de Lamentações? O que é esse livro? It can be in English. Cynthia, Nick, if you guys want to share, you can share. O que é o livro de Lamentações?
Quem escreveu o livro de Lamentações? Ok, né? Eu falei, Lamentações de Jeremias, ficou fácil. E aí, o que é o livro? O que se passa no livro de Lamentações? Vocês estão precisando ler a Bíblia, gente. Vamos lá, o que se passa no livro de Lamentações? O que a gente mais encontra no livro de Lamentações? Lamento, lamentação, ok, né? Essa ficou fácil. O livro de Lamentações acontece quando a cidade de Jerusalém, sitiada, está prestes a ser completamente vencida. E Jeremias se encontra dentro de Jerusalém. Jerusalém ficou sitiada por muito tempo. E as pessoas começaram a passar fome. E cenas horríveis e coisas horríveis acontecendo porque as pessoas estão com fome, as pessoas estão com sede, não existia água, não existia comida, porque a cidade estava mais uma vez sitiada, rodeada. E Jeremias lamenta. Jeremias se apresenta a Deus lamentando a situação da cidade de Jerusalém, o que está acontecendo em Jerusalém. E é um livro muito triste, é um livro muito difícil de ler. Até que chega, no capítulo 3, você pode ler até do versículo 21 em diante, mas eu quero ler com você apenas o versículo 22, que diz o seguinte: a benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Amém. E aí a gente está dentro do livro de Lamentações. Isso é um lamento? O que nós acabamos de ler é um lamento? É uma lamentação? Você sentiu tristeza ao você ler essa passagem? Sim ou não? Eu preciso que vocês respondam alguma coisa para mim, gente. Isso é um lamento? Não? O que está acontecendo aqui então? Vamos lá no versículo 21. O que diz no versículo 21? O que a sua Bíblia diz no versículo 21? Capítulo 3 de Lamentações, versículo 21. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Alguém tem alguma versão diferente disso? A minha versão é NVI e diz: lembro-me também do que me pode dar esperança. Então a gente vê no meio de uma situação de lamento, no meio de uma situação terrível. Queridos, eu sei que é muito gráfico, mas é bíblico e não tem crianças aqui, então eu vou... Lamentações, o que Jeremias viu em Jerusalém. Jeremias viu as mães comendo os próprios filhos. Tamanha fome que existia naquele lugar. As crianças morreram antes, porque não conseguiam mais resistir à fome. E é esse ponto que nós estamos falando. Ponto de desespero, de maldade, de terror. E no meio de tudo isso, Jeremias declara: quero trazer à memória, eu lembro-me também do que pode me dar esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba. Quantos de nós, quando passamos por uma dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é: Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que isso acontece mais uma vez? Ai, Senhor, eu não aguento mais. Jeremias, no meio do caos que estava Jerusalém, prestes a ser enviado para exílio, a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. No meio de um livro de lamento, no meio de um livro de reclamação, no meio de um livro de choro, no meio de um livro triste, Jeremias chegou a ser apelidado do profeta chorão, de tanto que se lamenta, do tanto que chora, do tanto que dói. No meio de tudo isso, ele exalta a Deus. O livro de Lamentações é um livro que exalta a Deus, que exalta a fidelidade dele, que exalta o amor dele, que exalta quem Deus é. No meio do lamento, Jeremias está exaltando a Deus. Será que eu posso dizer a mesma coisa? Será que nós podemos dizer a mesma coisa? Senhor, mesmo no meio da dificuldade, eu vou te louvar. Talvez você já tenha ouvido uma canção de uma banda americana chamada Casting Crowds. E o vocalista dessa banda escreveu uma música que diz que o amor de Deus é tão longo quanto o leste até o oeste. Sabe o que aconteceu com esse homem? Que também escreveu uma outra canção linda que diz: I'll praise you in the storm, eu vou te louvar no meio da tempestade. Esse homem teve câncer.
E pessoas ao redor desse país, pessoas ao redor do mundo começaram a escrever carta para ele: louve no meio da tempestade, louve no meio da tempestade. O amor do Senhor é tão longo, tão grande, quanto o leste é separado do oeste. E em todas aquelas cartas, e ele não se manifestava publicamente, muito pouco. Mas era isso que ele fez. Ele louvou, ele cantou. Deus foi misericordioso, esse homem se viu livre do câncer. E ele foi a público, ele disse: eu, no meio da minha maior dificuldade, em momento algum, perguntei a Deus por quê. Porque a fidelidade dele não tem fim. Ele recitou Jeremias, Lamentações, Jeremias 3:22. Grande é a sua fidelidade. Não importa o que aconteça na minha vida, eu vou louvar ao nome do Senhor. Talvez a gente passe por um pneu furado no meio da rua e já começa: ai, Deus, cadê Deus? Cadê a proteção? Deus não está fazendo nada. Talvez a gente passe por um problema, por uma dificuldade, a gente começa a agredir e reclamar de Deus. Quanta gente não faz isso? Lamentações exalta a Deus. Porque mesmo no meio de tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém, Jeremias sabia: não é culpa do Senhor. Deus não falhou. Deus nunca falha. O que está acontecendo em Jerusalém, nesse momento de lamentações, é culpa do próprio povo. É culpa da idolatria. É culpa de tudo que o povo está fazendo, como o povo virou suas costas para Deus. Jeremias aqui, no meio de toda a dor, no meio da fome, porque ele também estava passando por fome. Ele também estava passando por toda a tristeza daquela situação. Ele declara: grande é a tua fidelidade. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Seja sincero, quando foi a última vez que você orou e agradeceu: Senhor, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram hoje sobre a minha vida. Senhor, obrigado porque o Senhor sabia que hoje eu ia precisar dessas misericórdias. O Senhor sabia que hoje eu ia precisar dessa nova porção de misericórdia sobre a minha vida. Quando foi a última vez que você agradeceu: Senhor, eu estou vivo. É mais um dia. E não apenas agradecer, querido, mas vai fazer alguma coisa com a sua vida. Se eu perguntar aqui quantas pessoas leem a Bíblia de manhã, talvez quase ninguém. Porque a gente acorda na pressa para ir para o trabalho. E depois, quando chega em casa, está muito cansado. E aí acaba que a gente não lê a Bíblia. E, querido, se você não lê a Bíblia, você não conhece Deus. Desculpa, você não conhece Deus. Se você não lê, nada disso faz sentido. Você está lendo um livro que se chama Lamentações e de repente tem louvor. Que isso? Não estou entendendo o que você está fazendo aqui. Parece que editaram, parece que recortaram, está errado. O livro de Lamentações exalta a Deus. O momento mais difícil da sua vida tem que exaltar a Deus. O momento mais difícil da sua vida tem que trazer glória e honra ao nome do Senhor. Eu falei sobre isso, nós comentamos sobre isso na terça-feira aqui no Encounter. Jesus e os seus discípulos entram numa cidade, eles veem um homem cego. Seus discípulos são os primeiros a apontar o dedo para aquele homem e dizer: Senhor, quem pecou? Ué, se o cara está cego, alguém pecou, né? Tem que ter alguma coisa de errado aí. Quem pecou, ele ou os seus pais? E Jesus responde: nenhum nem outro. A enfermidade dele, a cegueira dele é para a glória de Deus. Talvez você esteja olhando para a sua vida e você esteja pensando: Senhor, até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando eu vou ficar nessa situação? Até que a sua dificuldade, até que a sua vida seja para a glória de Deus. Você consegue entender? Deus pegou Ezequiel no meio daquele vale de ossos secos, e a palavra do Senhor declara que Deus levou Ezequiel acima e abaixo daquele vale. Várias voltas em cima daquele vale. E Ezequiel vai dizendo: era um vale de ossos secos. E à medida que ele olha para o vale, ele percebe, ele observa mais uma vez, ele fala: muito secos. E mais uma vez ele observa, ele fala: não havia vida alguma. Era impossível que houvesse vida. Agora você chegou no ponto. Você entendeu que é impossível. Então Deus manda Ezequiel: profetiza sobre o vale de ossos secos. Mas Senhor, eu acabei de dizer que é impossível. Profetiza. Profetiza. Mas Senhor, não faz sentido o homem cego ser para a glória do teu nome. Você vai ver o que eu vou fazer. Mas Senhor, não faz sentido eu estar passando por essa dificuldade na minha vida. Eu faço tudo certo. Eu sou dizimista, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu estou fazendo tudo certo, Senhor. Por que isso está acontecendo na minha vida? Exalta a Deus. Louva a Deus. Para de murmurar, para de reclamar. Para de reclamar, porque, querido, a palavra de Deus declara: numa árvore boa não saem frutos ruins.
Da sua boca que louva a Deus não tem que sair reclamação, murmúrio, xingamento, palavrão. Desculpa, mas crente que fala palavrão? Vou parar por aí. Sua boca, sua vida, seu coração tem que louvar a Deus. Tem que exaltar o nome do Senhor. Porque Deus nunca falha. Porque a bondade dele não tem fim. Porque a cada dia Deus faz algo novo, Deus traz algo novo sobre as nossas vidas. A verdade é que quando a gente trata com decepção, quando a gente trata de dificuldade, quando a gente trata de problema, muitas vezes a gente pega esse problema e a gente coloca esse problema tão alto na nossa vida. Senhor, está aqui o altar para o meu problema. O meu problema é muito grande, Deus. Não, o meu problema é gigante. E a gente acaba vivendo em prol do problema. A gente tira os olhos de Deus e a gente foca na decepção, a gente foca no problema. A decepção tira nossos olhos de Deus. A decepção, o problema, a dificuldade tiram nossos olhos de Deus. Porque a verdade, querido, é que a decepção é egoísta. É muito egoísta. Porque quando eu me decepciono, significa que algo não foi de acordo com o que eu queria. Mas eu queria que aquele filé mignon tivesse bom, pastor. Ok, querido, segue com a vida. Não estava bom, segue com a vida. Ah, não, mas eu vou mandar um e-mail, eu vou reclamar, eu vou exigir que eles me deem um vale filé mignon, porque eu quero aquele filé mignon do jeito que eu quero. Então vai cozinhar, então vai fazer. Eu estou usando um exemplo muito banal para que a gente entenda que a gente faz isso com Deus. Tem muito crente que fica, Senhor, eu não aceito esse problema. Quem é você para não aceitar, querido? Que domínio você tem, que controle você tem? Desculpa, eu vou falar aqui num palavreado de infantil. A gente não consegue controlar nem quando precisa ir ao banheiro. E a gente acha que vai controlar alguma coisa na vida. A gente não consegue sequer controlar quando a gente está com sono, quando a gente não está, quando a gente precisa de água, quando a gente não precisa. E a gente acha que vai conseguir controlar alguma coisa, a gente vai conseguir mandar que Deus faça. A gente precisa se colocar no nosso lugar e falar, Senhor, para a glória do Teu nome. Essa dificuldade, Senhor, eu vou Te louvar. Senhor, isso que eu estou passando, essa situação da minha vida, eu não vou parar de Te adorar, eu não vou parar de Te louvar, eu não vou parar de engrandecer o Teu nome, eu vou fazer o que eu fui criado para fazer. Eu vou Te louvar. Porque a verdade é que o problema, a decepção, muitas vezes a mágoa ou o rancor, nos levam ao ponto da gente desistir, largar a mão. Como dizem no Brasil, a gente quer jogar para o alto. Eu quero te mostrar um sinal de trânsito. Vermelho, amarelo e o verde. Tem muita gente que quando passa por decepção vai direto para o vermelho. Ai, desisto. Desisto de ler a Bíblia, é muito difícil. Não dá, não é para mim, não vou mais ler a Bíblia. Desisto, não vou mais para a igreja. Eu vou ter meu relacionamento com Deus em casa. Desisto. Tem muita gente que passa a vida inteira ali no amarelo. Está na igreja, mas está amargo. Está na igreja, mas não consegue sorrir. Está na igreja, mas não consegue louvar a Deus. Está na igreja porque está perdendo tempo na igreja. É importante que a gente entenda, querido, que o amarelo não é muito melhor que o vermelho, não. O amarelo a gente está se enganando. O vermelho a gente já ficou completamente rebelde. E o verde, interessante, não é a felicidade, não é a alegria, não é o prazer, é o contentamento. Em algum momento na Bíblia está escrito que nós não vamos passar por dificuldade? Sim ou não? Não. Muito pelo contrário, e eu acho que eu falo isso quase que todo culto. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia declara que nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por tribulações, nós vamos ser tentados, que o inimigo das nossas almas vai querer nos atacar. Desde o início da Bíblia, Deuteronômio 28 declara que os nossos inimigos hão de se levantar sim, e aí depois declara, se levantarão para cair, glória a Deus. Mas a verdade é que durante a vida todos nós vamos ter dificuldade, todos nós vamos ter tribulação, todos nós vamos passar pelo vale. Davi, quando escreve o Salmo 23, ele não escreve, se porventura eu passar pelo vale da sombra da morte. Quando?
A verdade é que, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar. Talvez mais de uma vez. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado estarão comigo. Conforto, segurança é o que o Senhor traz para a gente. Então, querido, entenda, na dificuldade, contentamento. Mas, pastor, como é que eu faço? Como é que eu chego lá? O que é contentamento? O apóstolo Paulo declara em Filipenses 4. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem muito pregador, querido, desculpa falar dessa forma, que vai dizer que se você não está na fartura, você está em pecado. Que se você não está vivendo bem alimentado, tendo muito, você está em pecado, você está errado. Mentira! O apóstolo Paulo passou necessidade. E desculpa, ninguém aqui se compara a esse homem, ninguém aqui se compara ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou necessidade de tal forma, e eu estou saindo completamente do tema da pregação aqui, que o apóstolo Paulo, quando foi chamado por Jesus, alguém aqui lembra dessa história? Para onde é que ele estava indo? Ele estava em cima de um cavalo, indo para uma cidade. Alguém, por favor? Damasco, thank you. Paulo estava indo para Damasco, e aí o que acontece? Quem sabe me dizer? Talvez geografia não seja seu forte, mas você sabe me dizer o que aconteceu. Deus apareceu para ele como? Hã? Quê? Não, jumento foi outra história. Paulo caiu, mas como é que Jesus aparece para ele? O que a Bíblia declara? Que algo aconteceu. Que ele chegou a ficar cego. Uma luz muito poderosa aparece. Paulo cai do cavalo completamente cego. Jesus fala com ele: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Aqueles que estavam com Paulo escutam algo, acham que é um trovão, não entendem o que está acontecendo, e de repente Paulo, cego. E aí Deus chama um homem, um crente, fiel a Deus. Qual é o nome desse homem? Galera. Ananias, thank you. Ananias, thank you. Deus chama Ananias, e o que Deus fala para Ananias? Vai lá falar com o homem, muito bom. Porque eu o chamei para... Tudo isso para chegar nesse ponto. Deus fala para Ananias: vai lá, ora por Paulo, porque eu o chamei para alguma coisa pelo meu nome. Propagar? Não. É uma palavra: sofrer. Deus fala para Ananias: vai orar por Paulo, vai ungí-lo, vai orar por ele, ensinar a ele o caminho, porque eu o chamei para sofrer pelo meu nome. Eu não vou nem perguntar, querido. Mas se a pergunta nessa noite fosse: quem aqui quer sofrer pelo nome do Senhor? Quantos de nós diríamos: eu quero? Quantos de nós diríamos: eu, Senhor, eu te amo dessa forma? A palavra de Deus declara que por uma boa pessoa, que por um bom homem, talvez alguém se coloque à disposição de morrer por uma boa pessoa. Mas por um pecador, por alguém que não vai dizer obrigado, por alguém que não vai reconhecer. Talvez você não se lembre da pessoa que falou de Jesus para você. Talvez você não se lembre a última coisa que você percebeu, realizou, que Deus fez na sua vida. A Bíblia manda a gente contar as nossas bênçãos. Conta as bênçãos. Tinha um corinho antigo que minha avó cantava. Conta as bênçãos, conta quantas são. É isso que a gente tem que fazer. Conta as bênçãos. Senhor, obrigado porque hoje o Senhor me deu livramento no trânsito. Senhor, obrigado porque isso aconteceu. Obrigado que o Senhor me deu a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Senhor, obrigado porque hoje eu consegui sair da minha vergonha, da minha timidez e falei: Deus te abençoe, para o meu vizinho. Senhor, obrigado. E vai contando as bênçãos, vai contando o que Deus está fazendo. Porque, querido, Paulo declara: em tudo isso
Eu aprendi o segredo de viver contente. O segredo de viver contente é: tudo posso naquele que me fortalece. Se a minha força estiver no meu status, se a minha força estiver no meu dinheiro, se a minha força estiver na minha beleza, se a minha força estiver nos meus talentos. Certa vez uma pessoa chegou na nossa igreja no Rio de Janeiro, com a vida toda errada. Eu não vou entrar em detalhes, mas com a vida toda errada. Veio falar comigo. Naquele dia eu tinha liderado louvor, tinha tocado violão. Ele veio falar comigo: irmão, tenho muitas saudades do altar. Eu olhei para ele. A minha vontade de responder era: vai continuar, porque com o coração que você está. Mas a minha resposta para ele foi: querido, vai buscar Deus. Vai buscar Deus. Porque a verdade é que tem muita gente que quer tocar, liderar louvor, tá na frente porque quer estar na frente. Que eu diminua para que ele cresça em mim. Que eu diminua para que o nome dele seja exaltado na minha vida. Eu não preciso que ninguém saiba o nome Tiago Cruz. Eu preciso que as pessoas saibam que Deus está nesse lugar. Eu não preciso que ninguém venha para o Frontier. Vamos encher a igreja, vamos expandir a igreja, vamos virar uma igreja enorme. Não, querido. A gente precisa popular o céu. A gente precisa levar pessoas para Deus, a gente precisa levar pessoas para o céu. É uma inversão de valores. Jesus falou: aquele que busca a sua própria vida perderá, mas aquele que entregar a sua vida por minha causa herdará o reino de Deus. Isso foi Paulo. No Antigo Testamento a gente tem a história, não do homem que mais sofreu, porque o homem que mais sofreu foi Jesus, mas pelo menos no Antigo Testamento o homem que mais sofreu, que todo mundo fala da paciência dele, Jó. A paciência ficou fácil. Jó declara, logo no início do livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero que você saia daqui: Senhor, eu fico feliz com a mesmice, eu fico feliz sendo medíocre, uma vidinha mais ou menos. Não é isso, querido. Não é isso. Mas assim, se Deus deu, alegre-se. Se Deus levou, alegre-se. Essa semana eu estava falando com meu avô, e essa semana faz 1 ano que minha avó faleceu. Segunda-feira fez 1 ano que ela faleceu, sábado seria o aniversário dela. Uma semana muito difícil. Uma semana que o tempo inteiro a gente se pega pensando nela. A Bíblia que eu estou usando, inclusive, é a Bíblia dela. E eu me lembro conversando com meu avô essa semana, e ele contando algumas histórias, ele falando da minha avó. Ele falando: meu neto, a verdade é que assim, a gente está com saudade, mas ela está bem demais. Ela está bem demais. Ela está, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E é isso. A gente passa tanto tempo, às vezes, chorando algo que aconteceu. Mas eu tinha aquele carro. Mas eu tinha aquele emprego. Mas quando eu morava no Brasil. Mas quando era aquilo, mas isso, mas aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que aprender a mudar a nossa perspectiva, mudar o nosso foco. Certa vez eu vi um pregador falando sobre o binóculos. Você pega o binóculos e você coloca o binóculos da forma certa, o que está longe chega mais perto. Mas inverte para você ver. Coloca o binóculo de cabeça para baixo, aquilo que era para estar aqui, está tão distante. E muitas vezes é assim que a gente vive. Eu nunca mais esqueci essa figura de imagem, essa figura de linguagem. Porque é exatamente assim que a gente vê muito crente, tem muito crente passando a vida inteira. Mas poxa, eu estou esperando. Mas eu estou esperando, eu estou aguardando, mas eu estou orando, e Deus não faz, e Deus não faz, e Deus não faz. Cuidado com a sua expectativa. Muito cuidado com a sua expectativa. Quando você orar, creia, mas não coloque a sua expectativa. Para deixar uma coisa um pouco mais claro, queridos, quando você orar, Senhor, digamos que você esteja orando por uma cura. Quando você orar, creia que Ele pode fazer. Isso é fé. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que com o poder de uma palavra Ele pode fazer, eu sei que eu posso ser curado. Amém, isso é fé. Expectativa é: Senhor, eu vou orar agora, daqui a 10 segundos eu estou curado. Onde é que a gente vê isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Tem muito crente vivendo pela expectativa. Querido, eu declaro no nome de Jesus que amanhã
Quem sou eu para saber o amanhã? Eu declaro que não, nós não aceitamos. Quem sou eu para dizer algo assim? Senhor, se for a tua vontade, faz o teu querer. Eu sei que o Senhor pode. O meu pedido é para que o Senhor faça, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. A fé doma a expectativa. A expectativa às vezes pode parecer um leão enorme. A fé doma aquela expectativa. Ela fica calminha. Porque eu não vivo pelos preceitos desse mundo, eu não vivo para as coisas desse mundo. A fé destrói a decepção. Porque quando eu vivo pela fé, querido, não existe decepção, porque eu sei que Deus está no controle. Quando eu vivo pela fé, não existe ansiedade, porque eu sei que o meu amanhã está nas mãos do Senhor. Quando eu vivo pela fé, não existe o decepcionar, porque eu estou vivendo pelo que Deus quer que eu viva, pelo que Deus quer que eu faça. Existem tropeços, existem tribulações, agora decepção, não. Porque a fé aponta para Deus. E a gente declarou aqui, Ele não erra, Ele é perfeito, Ele é bom, Ele nos ama, é o nome mais poderoso, é o nome mais belo, é o nome mais lindo, é a razão do meu cantar, todo o meu amor, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A minha fé aponta para esse Deus que é soberano. Nós falamos sobre isso aqui na terça-feira. A gente passa muito tempo pensando no que Deus pode fazer, quando que Deus declara. E eu vou voltar só nesse ponto, porque eu sei que algumas pessoas estavam aqui na terça-feira. Deus declara para Moisés, quando Moisés pergunta quem você é, Deus responde para ele: eu me apresentei para Abraão, para Isaac e para Jacó como todo-poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, eles não me conhecem. Todo-poderoso é uma das coisas que Deus é. Todo-poderoso não é tudo que Deus é. Deus é muito mais do que todo-poderoso. A gente mal consegue compreender. Mas a gente foca muito nas mãos, no que Deus pode fazer. Foca no coração dele, foca em agradar a ele, foca em viver a sua vida para agradar a ele, a fazer a sua parte, a dizer não para o pecado, dizer não para a tentação, dizer não para as mentiras, dizer não para o que esse mundo tenta jogar sobre nós. Diga não para tudo isso e declara: Senhor, a minha vida é para te alegrar, a minha vida é para engrandecer o teu nome, porque a fé tem que apontar para Deus. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Não sou eu, é a palavra do Senhor. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Se a sua esperança estiver em homens, você vai se decepcionar. Se a sua esperança estiver na sua mãe, no seu melhor amigo, se a sua esperança estiver, como a Bíblia declara, uns confiam em carros, outros em cavalos, talvez a sua esperança seja no seu emprego. Não, pastor, poxa, a razão de eu estar aqui é o meu emprego, a razão da minha vida é o meu emprego, eu acordo para trabalhar, eu vivo para trabalhar, tudo que eu faço é para trabalhar, para fazer dinheiro, 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 dinheiro. Você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar. Eu conheci um senhor ao longo de décadas da minha vida. Ele veio para esse país e trabalhava muito, trabalhava bem, trabalhava pesado e fez muito dinheiro. Morreu novo. Cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro que curasse a doença dele. Cadê o status? Não tinha status para quem está na cama do hospital. Mas ele o quê? Se dedicou às coisas desse mundo, a tesouros que a traça destrói, que o tempo corrói. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Então, querido, em nome de Jesus, espere em Deus. Eu estou quase encerrando. Espere em Deus. E tem muita... Certamente você já viu, principalmente solteiro fala isso, né? Eu estou esperando em Deus. Mas e aí, eu namoradinho, não, estou esperando no Senhor. Como se esperar em Deus fosse a gente sentar, cruzar a perna e falar: Deus, estou esperando, tá? Como se fosse ponto de ônibus. Está esperando o quê? O 424? Não, Deus. Esperando Deus agir, esperando Deus fazer alguma coisa, esperando a sarça ardente, esperando um anjo falar comigo. Querido, esperar em Deus não é ficar sem fazer nada, é o oposto. Esperar em Deus é fazer a sua parte. Esperar em Deus é: você está magoado com alguém? Perdoa. Isso é esperar em Deus. Deus não precisa tocar no seu coração para você perdoar. Você já foi perdoado.
Agora utilize o exemplo de Jesus Cristo na cruz do Calvário e perdoa quem te magoou. Perdoa quem falou palavras contrárias a você. Perdoa quem disse que você não ia dar em nada. Perdoa quem... Perdoa. Perdoar não é virar melhor amigo. Perdoar não é estar colado. Perdoar não é, eu te amo muito, você é a melhor coisa da minha vida. Não, querido. Perdoar é quando doer, quando a raiva vier, quando o rancor vier, está perdoado em nome de Jesus. E depois a raiva vai vir de novo, está perdoado de novo em nome de Jesus. Por isso que quando perguntado para os seus discípulos quantas vezes a gente deveria perdoar, os discípulos disseram 7. Querido, eu já perdoei muita gente mais do que 7 vezes. Jesus disse, não, 77 vezes 7. Incontáveis vezes. Mas perdoa, perdoa. Cada vez que você perdoar vai doer menos. Cada vez que você perdoar vai ser um pouco menos pesado. Perdoa, perdoa quem te feriu. Talvez o que você precise nessa noite não é perdoar alguém, mas perdoar você mesmo. Se arrependa e perdoe-se. Porque quando a gente se arrepende, querido, Deus nos perdoa. A gente tem que aprender a se perdoar. Tem muito crente, tem muita gente que passa a vida inteira, porque eu fiz aquilo, porque eu pequei ali, porque há 20 anos atrás eu fiz aquela coisa, eu não consigo deixar aquela coisa. Querido, perdoa. Se perdoa. Deixa ficar no passado. As coisas velhas ficam para trás, eu sigo rumo ao alvo, tudo se faz novo. Em nome de Jesus, nessa noite, decida. Livre-se de todo arrependimento, livre-se de toda mágoa, livre-se de todo rancor. Senhor, eu me arrependo. Quando aquela mulher estava prestes a ser apedrejada, Jesus escreve na areia e as pessoas sempre perguntam, o que Jesus estava escrevendo? E tem as mais diversas teorias. A coisa mais importante é o que Jesus disse para ela, vai, não peques mais. Seus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. O arrependimento, presta atenção. Assim que a gente peca, assim que a gente erra, assim que você grita com a sua esposa e você percebe, dei mole, vou dormir no sofá, é mole pedir desculpa. Assim que você faz, é fácil pedir desculpa, é fácil se arrepender. O arrependimento vem quando existe a possibilidade de fazer de novo. Aí é que a gente vê se a gente se arrependeu ou não. Aí é que a gente vê se eu estou mudado ou se eu não estou mudado. Se eu estou decidindo mudar ou não. Se eu consigo, eu me arrependi, eu não vou fazer de novo. É aí que a gente sabe se a gente se arrependeu. É aí que o verdadeiro arrependimento aparece. Então, querido, em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa daquilo que você tem feito. Perdoe a si mesmo. E siga com a sua vida em nome de Jesus. Deposite seus planos nas mãos de Deus. Deposite seu futuro nas mãos do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eu estou largando tudo diante de Ti. Senhor, eu estou confiando em muitas coisas que eu não tenho que confiar. Senhor, a minha vida está toda distante de Ti. Está aqui, Senhor, eu me arrependo. Está aqui, Senhor, está depositado nas Tuas mãos. É a única forma da gente não se decepcionar. É confiando em Deus. É vivendo a vontade dEle. Eu amo essa passagem, eu estou quase terminando. Tiago capítulo 4, versículos 13 a 15. Se você puder, abre lá comigo na sua Bíblia. Marca essa passagem. Porque todos nós precisamos ser lembrados disso. Todos nós fazemos planos. Todos nós pensamos no nosso futuro. Todos nós, cada um, se perguntar, cada um aqui tem seu próprio plano para a vida, para daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos, 15 anos. Presta atenção no que a palavra de Deus declara. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade e passaremos 1 ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Olha para mim, querido. Quando foi a última vez que você orou e pediu o direcionamento de Deus? Quando foi a última vez que você sentou com a sua esposa, que você sentou com seu contador? Quando foi a última vez que você quis fazer planos e você falou, Senhor, se o Senhor quiser, eu vou fazer isso. Se for do teu querer, se for da tua vontade, eu vou fazer isso. Mas se não for, fecha. Se não for a tua vontade, Senhor, que seja impossível. Se não for da tua vontade, Senhor,
Porque a pior coisa que tem, querido, é ser crente e meter os pés pelas mãos. A Bíblia declara que certa vez, Davi, juntamente com o exército de Israel, foram para uma batalha, foram para uma guerra. E Davi resolveu, sem orar, sem pedir direção a Deus, Davi resolveu levar a Arca da Aliança para aquela batalha. E quando os soldados viram a Arca da Aliança, todos regozijaram, todos se alegraram, todos gritaram a Deus. E é muito triste porque a Bíblia diz que grande estrondo, não foi grande louvor, não foi grande adoração, não foi grande regozijo, grande barulho se ouviu. Porque a Arca da Aliança não era para estar no meio de um campo de batalha. A gente não leva Deus para as nossas dificuldades. Senhor, vem cá. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar aquele cara. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar aquela mulher que está fofocando de mim. Senhor, vem aqui comigo. Não, querido. Deus é muito maior. O que a gente faz é, Senhor, está aqui o meu problema. Para mim é grande. Para o Senhor não é nada. Entrega nas tuas mãos. Entrega nas tuas mãos. A gente quer orar o nosso problema para Deus. Querido, diz para o teu problema o tamanho do teu Deus. Pastor, mas eu estou doente. Ele é médico dos médicos. A bálsamo de Gileade. Pastor, mas eu estou broke, eu estou quebrado, eu estou falido. Ele é dono do ouro e da prata. Peça para ele te ajudar a administrar o seu dinheiro. Peça para ele abrir uma porta de emprego melhor para você. Peça para que ele te abençoe. Ele tem prazer em nos abençoar. Pastor, mas meu casamento está quebrado. Deus é amor. Vai em 1 Coríntios 13, aprende como é que você tem que amar a sua esposa. Paulo declara que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você tem amado dessa forma, você tem se dado dessa forma, então vai mudar o seu jeito, vai mudar quem você é. Vai fazer diferente. A Bíblia traz resposta para tudo nessa vida. Mas a gente tem que parar de idolatrar os nossos problemas, idolatrar as nossas decepções. E verdadeiramente, a gente tem que aprender a viver buscando a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, Senhor, se for do teu agrado. Vou compartilhar com vocês um testemunho que poucas pessoas aqui sabem. A nossa igreja ficava num salão na Clemates, um salão que era 1/3 do tamanho desse salão que a gente está. A gente não estou dizendo que a gente é enorme hoje não, mas a gente já foi muito menor. E a gente começou a procurar por um outro espaço, por um outro espaço, por um outro espaço. E a gente encontrou um prédio, a gente encontrou um local, parecia muito bom, parecia, o preço dava para a gente, pela misericórdia de Deus dava para a gente. E a gente olhou e a gente negociou e o proprietário aceitou. E eu e a Bela, a gente estava viajando, inclusive, era nosso aniversário de casamento. O corretor mandou o contrato para a gente assinou o contrato. E a gente não ouviu falar mais nada. O corretor não deu resposta, a gente não recebeu a outra parte do contrato assinada. E em todo o tempo nossa oração era, Senhor, se for da tua vontade, abre a porta. Mas se não for, fecha essa porta na minha cara, que eu não quero tentar passar por essa porta, se não for a tua vontade. No dia seguinte eu ligo para o corretor, porque eu tenho que fazer a minha parte. Cara, cadê o contrato? Ah, Thiago, a gente está um pouco enrolado aqui, não sei o que, eu te ligo daqui a pouco. Ele disse que ia me ligar em 2 horas, deu 1 hora, eu liguei para ele. Falei, cadê o contrato? O que está acontecendo? Ele, Thiago, a gente não sabe o que aconteceu, o proprietário está dando para trás, ele disse que essa noite ele decidiu que não vai assinar o contrato, que não vai alugar para vocês, que não quer alugar para a igreja, que... Eu falei, tá bom. Pede então para ele me mandar a cópia do contrato, rasurada, negada, não é esse o local, tá ótimo. Eu não preciso desse local. Se não for esse, Deus vai dar outro para a gente. Não deu 2 semanas, a gente encontrou esse local. Não deu 2 semanas, a gente dirigindo aqui para Palm Beach Lakes, a gente ligou para uma outra loja que tinha o mesmo telefone do proprietário desse local. E a gente falou, olha, a gente está procurando XYZ, isso aqui para a igreja, para lá. Ele falou, olha, eu tenho um espaço que para você pode ser perfeito. Tem problema se tiver outras salas? Eu falei, não, é ainda melhor, porque a gente não tinha uma criança na igreja. Eu falei, não, porque a gente precisa de departamento infantil. A gente precisa ter os espaços. E ele trouxe a gente aqui, a gente orou e amém. E enquanto a gente estiver aqui, a gente está na vontade de Deus, porque a minha oração é, Senhor, quando o tempo der, coloca no nosso coração a urgência de procurar outro local. Senhor, quando o Senhor quiser que a gente mude, quando o Senhor quiser que a gente saia, coloca no nosso coração para que a gente não passe um dia
do tempo que o Senhor quer para a gente. Um contrato que para a gente estava fechado, assinado, e eu assinei o contrato. Naquela noite Deus disse, não, eu tenho algo melhor. Tenho algo muito melhor. E é realmente algo muito melhor. Meu testemunho pessoal de algo que aconteceu aqui na nossa igreja 2 anos e pouco atrás. Vive buscando a vontade do Senhor. Viva buscando o que Ele quer. Eu sei que você tem planos. E a palavra de Deus declara que o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Deixa que Ele dirija os seus passos. Peça para Ele bons encontros, peça para Ele boas pessoas que vão te ajudar, peça para Ele, se você está procurando alguém para estabelecer uma família, peça por bons encontros, se você está procurando pessoas que possam abrir portas para você, peça isso a Ele, Senhor, me dirige. Mas não force seus planos para Deus. Senhor, está aqui, ó, é isso que eu quero, te vira. Não faça isso. Peça para Ele, Senhor, tua vontade, o teu querer. Me dá contentamento. Pode não ser o que eu quero, pode ser algo completamente diferente. Mas se for o Senhor, existe paz, existe bênção, existe as portas que se abrem, que só Ele pode abrir. Confie no Senhor. Persiga a vontade dEle. Viva buscando a vontade do Senhor. Você não precisa viver decepção atrás de decepção. A gente não precisa disso. Nós somos o povo mais feliz da terra. Porque nós temos um Deus que guia cada passo que a gente toma. Confia nesse Deus. Busque a vontade dEle. Nessa noite, querido, apresente os seus planos para Ele. Senhor, está aqui, é isso que eu tenho pensado, é isso que a gente tem planejado, é isso que a gente tem para até o final do ano, é isso que a gente tem para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. Senhor, está aqui. Eu não quero me decepcionar. Eu não quero meter os pés pelas mãos. Eu não quero fazer nada que não seja a tua vontade. Senhor, me guia. Senhor, me guia. Talvez você veio aqui e essa semana você vai ter que tomar uma decisão. Ora, Senhor, me guia. Senhor, me orienta. Senhor, fala comigo. Apresente a Deus os seus planos nessa noite. Apresente a Ele aquilo que você tem como um sonho, um planejamento, um desejo. Talvez nessa noite você precise se arrepender e pedir perdão e pedir, Senhor, guia meus passos, faça isso. Esse é o local. Deus está aqui. If you want to know more about us, go to wearefrontier.com. Look us up on social media or join us in worship every week. God bless you.